Bom dia com alegria, bom dia a todos vocês, meus irmãos, querida Ieban, Escola Bíblica Dominical, Pastor Sória, Carmen, um bom dia, Deus nos abençoe, querida Ieban, que o Senhor esteja conosco sempre, como está, graças a Deus, como nos tem amado, abençoado, guardado, nos livrado, que o Senhor abençoe nossas vidas, nossas famílias, toda a nossa igreja. Vamos mais um pouquinho da palavra de Deus, rapidamente, como eu sempre falo, é um pedacinho, é um pouquinho para aprendermos aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Tema um pouco complicado, né, meus irmãos? As pessoas falam muitas coisas sobre isso, mas vamos discorrer rapidamente. Só um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem e vamos encerrando. E logo, logo, com fé em Deus, o nosso pastor irá nos falar e estamos nos preparando para o nosso retorno. E aí teremos a nossa escola bíblica dominical, né, ao vivo, a cores, com os professores presentes e vocês também, eu também, todos nós. Mas enquanto isso, com toda calma, com toda sabedoria, vamos aqui um pouquinho só na nossa IBD online. As crianças também estão tendo, e esse momento é para jovens, adolescentes, adultos, para toda a IEBAN. Vamos lá? Estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, a missão, a atuação do Espírito Santo na sua, na minha vida, na vida da igreja. E hoje falaremos rapidamente um pouquinho sobre ele vos batizará no Espírito Santo. Uma interpretação da doutrina do batismo do Espírito Santo na palavra de Deus. Então nós vamos pensar rapidamente. Como eu falei agora há pouco, as pessoas falam muitas coisas erradas, ficam em dúvida, deixam as pessoas em dúvidas, com medo de um monte de coisa. Mas o Espírito Santo é Deus, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos dá paz, alegria, aquele que está conosco desde o momento em que nós nos convertemos a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, que somos pecadores, da justiça, da graça, da justiça de Deus e do juízo de Deus que virá. E nós somos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, justificados em Cristo Jesus, a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E vamos pensar, já estou dando as dicas, já estou falando sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Nada melhor para entendermos o batismo no Espírito Santo do que com clareza, em oração, pela busca, com sabedoria. Aonde que eu devo buscar entender o que é o batismo no Espírito Santo? Na palavra de Deus. É aqui que você tirará suas dúvidas, encontrará o que você precisa entender, encontrará o que? A verdade. Toda a verdade é aqui na palavra de Deus. Não por boca de homens e mulheres, não. Mas pela própria, o que a Bíblia é? A palavra de Deus. Aqui você tirará suas dúvidas. Aqui você encontrará a verdadeira resposta. Então, sobre o Espírito Santo de Deus, o Deus vivo, o Deus Salvador, o Deus conhecedor, o Deus que é Deus, a Santa Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então vamos pensar agora no Espírito Santo, pensando em João Batista. João Batista, ele que foi o precursor, ele que preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Isso é para a vinda, eles nasceram praticamente perto um do outro, mas preparando para a vinda, eu digo para o ministério, para a atuação do ministério do nosso Salvador Jesus, a vinda do reino de Deus para nós. E como aconteceu isso? Assim que Jesus foi batizado, assim que Jesus foi ao encontro de quem? De João Batista. Então João Batista, ele estava no Rio Jordão, quando Jesus foi até ele.
E João Batista, ele falava, eu não sou digno nem de calçar, nem de carregar as suas alpacas, as suas sandálias. Mas Jesus disse para ele, é importante que façamos a vontade daquele que está nos céus, a vontade de Deus, a vontade de meu Pai. E assim João Batista batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, vou ler rapidinho para vocês, é muito bom lermos a palavra de Deus. Vou ler rapidamente. O Cordeiro de Deus. João continuou. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele, sobre Jesus. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Quando João Batista batizou Jesus, quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus em forma de uma pomba. E o nosso Deus, com uma voz forte, com uma voz de trovão, declarou bem alto, bem forte, este é o meu filho amado, este é o meu filho querido, meu filho que me dá muito prazer, que me dá muita alegria. Ai, ali João viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o único Deus, sendo revelado na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo. E ali, então, Jesus estava mostrando, Deus estava mostrando que ali o Messias, Jesus, que havia sido batizado, seria o Messias, o enviado de Deus, o Redentor, o Salvador, o prometido de Deus, que iria nos trazer a paz sem medida, a paz com Deus, a paz através do Senhor Jesus, a paz com Ele, e essa paz nos leva a termos paz com o outro, com você, comigo, com nossas famílias. Então, aí está revelada a vontade de Deus, o batismo no Espírito Santo. O que seria, o que é quando você, quando o pecador se arrepende de seus pecados e reconhece-se pecador e é convencido por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que ele é pecador e ele aceita o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo em sua vida. A partir de então, ele está sendo aceito por Deus através do Senhor Jesus e recebendo o Espírito Santo, que o convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E o que acontece? O que acontece mais com essa pessoa? Essa pessoa será usada grandemente por Jesus, grandemente. Quando Jesus veio, ele declara que ele veio, que ele irá quebrar a união em família. Nossa, Natália, como assim? João declara que Jesus irá batizar com água e com fogo. Jesus também, ele fala que será também, que irá trazer essa divisão, irá dividir. Dividir como? Como assim? A dividir? Jesus, ele une, sim, ele nos une ao Pai, a Deus, mas irá dividir o quê? Aquelas pessoas que tinham aquela mente, que eram chamados de filhos de Abraão. Jesus, ele veio para nos trazer a salvação, que através dele e não de Abraão seremos chamados de filhos de Deus. Então, ia trazer dissensão entre a família, entre irmãos. Por quê? Aquele que o aceitava, que cresce nele como Redentor, como Senhor, não ia ter mais aquele pensamento, aquela mente, eu sou judeu, eu sou de Abraão, eu sou de Moisés. Não, eu sou de Cristo Jesus. Nem de Paulo, nem de Apolo, mas de Cristo Jesus. De nenhuma religião hoje em dia, mas de Cristo Jesus. Então Jesus, ele veio para mostrar que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o verdadeiro Salvador. Então ele iria tirar a paz. Aquele que não aceitasse como Senhor e Redentor, iria ser o quê? Quebrado.
queimado, lançado no fogo. O batismo na água e no fogo. Essa pessoa que o rejeitava estava rejeitando a salvação, eu estava rejeitando como Deus. Então, desde daquele tempo, Jesus, quando João cita Jesus batizando com água e com fogo, porque Jesus iria quebrar todo esse pensamento errado do judaísmo, do legalismo, da lei. Sim, porque Jesus ele veio para nos trazer a graça, tempo da graça. Então ele iria dividir, sim, aquele que tinha aquele pensamento errado, eu sou salvo porque eu sou filho de Abraão, porque eu sou judeu. Não, não, não. A salvação é através dele, da aceitação dele. E isso sim é o batismo no Espírito Santo, o momento em que você deixa todo o passado, todo o pecado, tudo para trás. Você é batizado no Espírito Santo, isto é, Jesus em você, Cristo em mim, Cristo em você, a mente mudada pelo Espírito Santo de Deus. É a nova era, a nova geração eleita. Essa geração eleita através do Espírito Santo de Deus. Jesus, o reino de Deus entre nós, e o Espírito Santo com essa obra maravilhosa de nos convencendo do mal, nos levando a Cristo. E Cristo, aquele que pagou o preço na cruz por mim, por você, é aquele que nos batiza, nos dando a vida verdadeira, a vida eterna, a vida no Espírito Santo. Nas águas, estamos morrendo para o mundo, deixando as coisas, todo o pecado, todo o mal, lá nas águas, sendo lavados e levantados, erguidos para Deus. Significado do batismo. Nova vida em Cristo Jesus. Só Ele veio para nos resgatar para Ele. E João falou, é importante que eu diminua e que Ele cresça. O reino de Deus em nós, Jesus Cristo. E isso foi foi muito revelado quando Jesus foi batizado, quando o Espírito Santo veio sobre Ele. E esse mesmo Jesus, Ele vem habitar em nós. E quando Ele habita em nós, nós somos salvos e temos a vida eterna. Agora aquele que o rejeita, está rejeitando aquele que o enviou. Ah, meus irmãos, graças a Deus que nós somos salvos por Jesus, que nós já o aceitamos pela graça, não porque mereçamos, não porque é obra nossa, mas pela graça de Deus nós somos salvos. O pastor Domingo ele falou, ninguém pagou nada, é de graça, mas não é de graça para nós, mas Jesus foi o que pagou o preço com a sua morte, preço com seu sangue derramado por nós. Somos salvos, sim, ó Deus, pela morte do Senhor Jesus na cruz, pela aceitação dele em nossas vidas. E é a obra do Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo em nós. Graças a Deus por Jesus Cristo em nós. Graças a Deus porque pertencemos a Deus. Graças a Deus por isso. Semana que vem iremos ver, meus irmãos, o Espírito Santo, Jesus e o batismo no Espírito Santo. Hoje vimos a explicação de João, deixando bem claro o Espírito Santo descendo como pomba em Jesus e nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Que nós possamos viver em espírito, agradando a Deus, vivendo, fazendo a vontade de Deus, pois essa é a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós. Um beijo grande, semana que vem continuaremos. Um beijo, Deus abençoe, meus irmãos.